Você já precisou coletar ou extrair dados do SAP para o Excel de um campo fechado e não soube como? Aquele momento que você pensa, e agora, só digitando na mão mesmo? E se eu te disser que existe um jeito de capturar qualquer informação da tela, mesmo que esteja fechada para edição? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como usar o SAP GUI para extrair dados de qualquer campo bloqueado no SAP, sem gambiarra, sem plugin e 100% automático. Vamos aprender como ler um dado do Excel, levar para o SAP e depois devolver as informações que queremos para o Excel. Tudo isso com um clique em um botão. Vamos montar junto passo a passo o código para você utilizar ele ou usar como base para criar seus próprios scripts, extraindo os dados do SAP para o Excel automaticamente. Então fica comigo até o final, porque isso vai acelerar muito suas automações no SAP. Se em algum momento você tem uma necessidade de extrair informações do SAP, mas o campo ele está ali no modo de exibição, ou seja, não está no modo de edição, como é que a gente faz isso? Vou pegar como, por exemplo, a transação CO03, que é de exibição de ordem de produção. Então, entrei aqui com uma ordem, pressionei Enter. Vamos dizer que na minha captura eu tenho a necessidade de fazer extrações de dados do SAP e preciso capturar aqui informações da tela. Então, como que a gente vai fazer isso? É o que a gente vai ver agora. Perceba que o campo ele não está em modo de edição, eu não consigo vir aqui e mudar ele nem nada. Então, como é que faz a captura? Então, vou selecionar aqui para gravar, então, mais configurações e ações SAP GUI, registro e reprodução de script. Vou colocar aqui para gravar, iniciei a gravação. Então, agora, tudo que eu digitar, tudo que eu selecionar, será gravado aqui pelo SAP GUI Script. Então, eu vou entrar na transação CO03. Vou inserir aqui a ordem de produção, pressionei Enter, e agora a gente vai selecionar, marcar os campos que a gente deseja extrair. Então, dei um duplo clique aqui em quantidade da ordem, dei um duplo clique, vou dar um duplo clique aqui também, peça, eu quero extrair ele, e vou colocar aqui fim, campo fim, e vou selecionar agora, vamos dizer, a aba. Eu quero uma outra aba, informações de outra aba, e eu quero dessa aba aqui, datas barras quantidades. Então, seleciono, venho aqui em programado, também posso dar um duplo clique. E vou fazendo assim em todos os campos que eu desejo extrair aqui para o Excel. Desejo fazer essa extração do SAP para o Excel. Depois de concluído este processo, posso vir aqui em finalizar aqui para voltar na tela principal do SAP. E vou fechar aqui a gravação. Então, vou concluir, encerrar a gravação. Encerrei a gravação e vamos agora abrir o nosso script aqui no Notepad, um bloco de notas. Então, aqui está a nossa gravação. Lembrando sempre que essa primeira etapa é a conexão com o SAP e depois aqui para baixo é o que a gente está fazendo, o que a gente fez ali também no SAP. Então, vou copiar esse trecho aqui inteiro. Copiei. E agora vou abrir o Excel. Abrir aqui o Excel. Vou selecionar aqui a guia Desenvolvedor, Visual Basic. Vou dar um duplo clique aqui em Planilha 1. Eu vou colocar Sub para criar a nossa macro e vou dar um nome da macro. Vou dar um nome aqui de captura. Pode ser o nome que você desejar. Pressionei, dei Enter e vou colocar aqui o nosso código. Colei o nosso código. Agora, a gente tem que sempre lembrar de onde que está Application, a gente mudar aqui para alguma outra palavra, porque Application é uma palavra reservada do Excel. Então, para a gente não ter problema aqui de erro, não dar erro na execução, vamos mudar aqui essa palavra. Vou colocar SAP aqui na frente, pode ser qualquer palavra que você deseja, pode mudar aqui. E vou fazer as alterações necessárias. E agora a gente pode aqui rodar ele no SAP para visualizarmos no modo de debug. Então aqui com F8, conectando aqui com o SAP. Então agora ele vai digitar aqui na barra de comando a transação, digitou, aqui pressionou Enter, aqui colocou o número da nossa ordem de produção, depois pressiona Enter e veja que é onde que a gente deu ali, ó, clicou, então aqui a quantidade, então pressionei ali o Enter, dei duplo clique, o foco, agora aqui na peça, perceba, a gente deu os duplo clique, agora está selecionando, vai marcar, setar aqui o foco na data aqui fim, então, perceba que a gente pressionar aqui o F8, ó, colocou o foco nele, e depois aqui, eu dei ali o duplo clique, agora aqui ó, em Select, é onde que ele fez a seleção na nossa aba,
desejada. Então aqui o select, essa F8, e agora aqui ele vai fazer o select, ele vai mudar aqui a aba. Então onde está o select, ele muda aqui a aba. Pressionei, então veja que ele selecionou, e agora aqui o campo que a gente colocou foi o programado, que a gente deu duplo clique. Então ele vai setar o foco, ó, setou o foco, e deu duplo clique, e agora pressiona ali para finalizar e finalizar. Com isso a gente tem o nosso código mapeado. Então aqui é onde que a gente fez a captura do nosso código. Agora a gente pode mudar aqui as informações. Então vamos para fazer os ajustes. Vamos rodar aqui em modo de debug novamente. E vamos deixando o código aqui mais limpo. Então essa parte aqui de mudar aqui o tamanho não preciso. Posso apagar. Aqui eu estou entrando com a transação. Entra com a transação. Aqui pressiona Enter. Aqui em Text, entra com a ordem de produção. O Carrot Position aqui eu não preciso, posso apagar. Send VKey 0, pressionar Enter. Então vamos selecionando aqui. Então ó, entrou com a ordem de produção, pressionou Enter. E aqui ó, quantidade, P aqui está Carrot Position. Então vou deixar por enquanto aqui. Posso apagar este duplo clique que eu dei, então ó, passou. Agora aqui em peça ele vai selecionou ali. Posso também aqui eliminar. Vocês vão entender aqui que o que a gente quer é a captura aqui dos campos. Posso também eliminar aqui esse sendVQ 2. Então, ó, set focos. Selecionou aqui o focus. Posso apagar aqui, porque o que eu quero é o mapeamento do campo. Vocês vão entender. Posso apagar essa parte aqui no duplo clique. E agora aqui, ó, ele está selecionando a aba data quantidade. Vou até colocar aqui. Seleciona. Posso até mudar para clica na aba datas barra quantidades. F8, selecionou. E aqui, ó, set focus programado. Posso até apagar aqui também. E a posição do mouse, que é no campo que a gente colocou. Depois posso apagar esse duplo clique aqui. E ele vai, ó, clicar em finalizar, finalizar. Então eu já deixei, desta forma aqui eu já deixei o código mais limpo. Importante, né? Quanto mais a gente deixa o código mais limpo, é mais fácil amanhã ou depois a gente dar a manutenção nele, fazer as alterações necessárias. Então agora, o que eu quero? Eu fiz um exemplo aqui, fiz a gravação para uma ordem específica. Agora vamos levar isso para o Excel. Então eu quero trazer essas informações agora para o Excel. Então, com o Excel aqui aberto, quais que foram as informações que a gente mapeou? Primeiro, a gente entra com a ordem de produção. Vou colocar aqui ordem de produção. Que foi essa ordem aqui. Então, vou copiar ela e vou colar ela aqui. Depois a gente deu Enter e agora o que a gente quer? Com base na ordem de produção, então a informação principal que a gente vai inserir nessa transação em si é só a ordem de produção, e com base na ordem de produção que a gente está trazendo do Excel para levar para o SAP, eu quero pegar as informações agora do SAP, as informações aqui de quantidade. Então qual que é a nossa lógica que a gente está utilizando aqui? A gente vai entrar com a ordem de produção, e essa ordem de produção vai vir da nossa planilha no Excel. Então a gente vai capturar da planilha e aí vai levar para o SAP. Então a gente tem a ida e a volta. Vai dar Enter e vai trazer as informações aqui de quantidade total. Então eu posso colocar aqui quantidade total, que é a informação que eu quero trazer. Quero trazer a unidade de medida do material, a unidade de medida. Vou trazer aqui também as informações de data fim. Data fim. E depois, por fim, aqui, em datas quantidade, data programado. Data programado. Então, abrindo aqui
A gente inseriu a ordem de produção, pressionou Enter. E agora, o que a gente vai fazer? Aonde que está aqui Text, a gente vai colocar a nossa célula. Então, para isso, eu posso aqui, onde que está Text, mudar e colocar Cells, a linha, então vai ser aqui a linha 2, vírgula, e a coluna 1. Então, a partir deste instante, ele está pegando aqui a informação daqui. E aonde que está a Caret Position, que aqui é o mapeamento, aonde que o nosso script gravou o campo que a gente quer. Então, este campo aqui é o campo de quantidade. Então, mesmo se a gente abrir aqui o SAP, ó, se a gente vier aqui em quantidade, a gente selecionar para a gente ver o campo aqui também, a gente pode selecionar ele e pressionar F1. Pressionei F1, colocar aqui na ferramentinha. Então, veja que o nosso campo aqui, ó, GAMNG, que é justamente o nosso campo aqui que o script mapeou. Então, está aqui, ó, GAMNG. Então, a gente fez esse mapeamento. Se a gente pegar esse outro aqui, ó, GMEIN, ele é aqui o campo de peça. Então, se a gente clicar aqui, ó, peça, pressionar F1 e colocar aqui nessa ferramentinha, veja que é justamente aqui o nome do campo. Então, o nosso script ele fez o mapeamento dos campos. Com este mapeamento dos campos, o que a gente faz agora? A partir deste ponto, então tem aqui o mapeamento, e depois do ponto, a gente vai colocar text, porque a gente quer capturar o texto. Então, vou colocar text aqui, e vou fazer isso em todos os outros. Fiz neste aqui também, neste aqui, e neste aqui. E vou salvar ele. Então, ele vai capturar o texto no SAP, e como que a gente faz aqui para salvar? Então, aqui eu vou colocar cells, e aí o nome da coluna. Então, a quantidade aqui total, ele vai na coluna 2. Ponto velho, igual. Legal. E aqui também tem que colocar o ponto velho, que a gente quer capturar o valor. E aqui é o nosso campo, captura quantidade total. Nele aqui é a unidade de medida. Então aqui, unidade de medida. Neste outro, data fim. Aqui ele clica na aba quantidade. E por fim, este último aqui é data programado. E vou copiar aqui e colocar em todos. Então neste vai ser a linha 2 e a coluna C, que é a coluna 3. Então eu coloco 3 aqui. Velho igual. E vou colocar aqui em todos eles. Neste também e neste aqui também. Então aqui vai ser a coluna 4, coluna 5, igual, igual. Então perceba aqui. Então aqui a gente vai pegar. Então perceba que o trecho aqui do código, ele pegou o valor para entrar lá no SAP. Então aqui, ó, ele vai entrar no SAP da nossa linha 2, coluna A, que é a coluna 1, o valor daqui. Então ele pega. Já aqui no próximo a gente inverteu. Por quê? Porque a gente quer pegar o valor do SAP, text aqui do SAP, e salvar aqui na linha 2, coluna B, que é a quantidade total. A coluna, aqui é a coluna C, a coluna 3, a coluna D, que é a coluna 4, e a coluna E, que é a 5. Então aqui essa funçãozinha assim é cells 2,5, quer dizer a linha 2, e aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então a coluna 5. Então vamos visualizar agora isso no SAP de modo individual. Então, trazer o SAP aqui para o lado. Vamos trazer o nosso script aqui e trazer também o Excel. Então, vou trazer o Excel aqui para baixo. Subir aqui para ficar visível tanto o SAP. Para ficar visível aqui tanto o SAP quanto o nosso Excel e o nosso script. Então vamos lá, então vamos ver como que ficou o nosso código. Então agora F8, conectou, que é a conexão com o SAP. Vai entrar aqui na barra de comando CO03, entrou ali CO03, pressionando o Enter,
E agora eu vou até apagar aqui, vou apagar, ó. E vamos ver ele capturando do Excel e colando no SAP. Então, pressionando o F8 novamente, aí ó, veja que ele capturou e trouxe aqui para cá. Pressionei o F8 novamente, pressionou Enter. E agora, o que ele vai fazer? Agora ele tem que pegar aqui a quantidade total. Então ele vai pegar o texto que está aqui, esse dado, e vai trazer para cá. Então pressionei F8, lá, veja que preencheu, aqui 3. A unidade de medida, F8 novamente, pressionou ali, ó, preencheu, peça. Data fim, aqui 4/11, pressionei, 4/11. E agora ele vai clicar aqui na aba Datas Quantidades, F8, Datas Quantidade, clicou, e vai trazer aqui o programado 3/1, pressionou, 3/1, vai clicar agora aqui em finalizar, finalizar, finalizou e fechou. Então desta forma, o que a gente fez agora? A gente, usando o nosso script no Excel, a gente consegue inserir as ordens de produção, a ordem de produção que a gente quer aqui, e ele vai trazer todas as informações. Então, agora, executando só de uma vez, como é que a gente faz para executar de uma vez? A gente executou em modo de debug F8. Se a gente quiser executar tudo de uma vez, a gente pressiona aqui o botãozinho F5 ou esse botãozinho aqui de executar. Então, eu vou clicar de uma vez só. 1, 2, 3. Cliquei e fez o nosso script. Então, vejo que rápido, né? Praticamente a gente não conseguiu nem visualizar aqui. Então, de novo, vou pressionar aqui. F5 e trouxe aqui os dados. Então, o nosso script aqui já está funcionando, porém ele está funcionando para uma ordem individual. Então, é apenas uma ordem. Então, como é que a gente faz agora para fazer o loop? Antes de vermos como fazer o looping, gostaria de pedir o like, comentários e a inscrição no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe com seu colega que trabalha com SAP. Se está gostando dessa didática passo a passo, imagine o curso completinho com tudo isso e muito mais. Sim, eu tenho. É só verificar o link na descrição, onde vemos desde a ativação do SAP para aceitar scripts até scripts mais avançados. Veja meu curso completo, link na descrição. Agora vamos ver como fazer o looping. Então, para fazer o loop, agora a gente vai colocar aqui uma variável. Vou colocar din, uma variável de linha, as integer. Vai ser aqui declaração da variável. Agora, da onde que a gente vai começar, né? A gente vai começar a nossa aqui ordem de produção, a gente vai inserir as ordens de produção aqui na coluna A e a partir aqui da linha 2. Então, a gente vai selecionar uma ordem, como a gente pode colocar uma, como 2, 10, 20, enfim, 30 ordens, 50 ordens, 100 ordens, vai depender aqui da nossa necessidade. Então, eu vou iniciar pela linha 2. Desta forma, então, eu vou colocar aqui a variável linha que a gente declarou aqui em cima, variável, e vou colocar aquela lin igual a 2, linha que inicia os dados de ordem de produção. Legal. E agora, como que a gente vai fazer o loop? A gente vai colocar um do while cell, a linha, que é a nossa variável, e aí a nossa coluna, que é a coluna A, então é a coluna de número 1, que o valor estiver diferente de vazio. Ou seja, a partir aqui da linha 2, enquanto tiver valores aqui preenchido, ele vai seguir com o loop. Então é isso que quer dizer nesse código. Então faça enquanto aqui a linha que tiver, então vai passando aqui linha 2, vai começar pela linha 2 que é o nosso início, né? O nosso start, o nosso início é na linha 2. Então ele vai iniciar como linha 2 aqui e conforme ele vai passando, ele vai fazendo a soma ali, a inclusão. E aí eu preciso também mudar aqui no nosso código. Primeiro, eu tenho que fazer o incremento, porque se eu deixar aqui ele não vai sair da linha 2. Vou colocar o incremento lin, que é a nossa variável, igual lin, que é a nossa própria variável, mais 1, que é o incremento do loop para seguir para a próxima linha. Eu vou colocar aqui o comando de loop. Para isso também a gente precisa mudar onde que a gente deixou fixo, porque a gente deixou a coluna fixa aqui, né? Então aqui é a coluna A, aqui é a coluna B, aqui é a coluna C, aqui é a coluna D e aqui a coluna
A gente colocou todas elas aqui. Então, mapeamento A, B, C, D e E. Então, A, B, C, D e E. E a gente tem que mudar a linha. Então, onde que está 2 aqui, que a gente deixou fixo, a partir de agora, a gente muda para a nossa variável. Então, mudei aqui lim, mudar aqui para lim também. Então, toda onde que ficou fixo a linha, a gente vai mudar para a gente conseguir fazer o nosso loop. Então, aqui vai ficar a variável. Então, conforme vai tendo dados ali na linha, ele vai preenchendo. Então, vamos testar aqui agora o nosso código. Então, para que a gente consiga testar o nosso código, eu vou colocar aqui outras ordens de produção. Vou colocar outras ordens aqui. Vou colocar 3 ordens para a gente fazer um teste inicial. A gente tem aqui as ordens de produção. Vou dar uma formatada aqui. Legal. Então, a gente tem 3 ordens de produção agora. Então, vamos ver como é que fica. Vamos rodar em modo de debug. Descer aqui, trazer o nosso código para cá. E vamos lá. Então, F8, conexão com SAP. Então, agora, nossa variável aqui, linha, é a linha 2. Então, veja aqui como a gente setou aqui linha 2. Se a gente passar o mouse aqui, ó, linha 2. Então, ele vai fazer a leitura primeiramente. Então, entrou ali com o CO03. Pressionei Enter. Vai inserir agora a nossa ordem aqui. Vou até novamente apagar, para a gente ver na prática. F8 preencheu, pressionou Enter, trouxe ali a ordem de produção, quantidade 3, a unidade peça, data fim 4/11, seleciona ali a aba, clica na aba datas, quantidades, clicou, captura a informação aqui do campo programado. Foi, fechou, fechou. Agora o que ele vai fazer? A nossa variável está como 2. Então ele vai pegar a nossa própria variável 2 e somar mais 1. Por quê? Porque agora ele vai para a próxima linha, a linha 3. Pressionei F8 novamente. Então veja que se agora a gente passa o mouse, aqui onde está a linha, está a linha 3. E aí caiu no nosso loop de novo. Então o que vai fazer? Do while, né? Então faça enquanto aqui estiver diferente de vazio. A nossa linha 3 está diferente de vazio? Tá. Ele tem aqui informação da ordem 100, 13, 25. Então ele vai cair novamente no loop. Ele vai fazer o mesmo processo, pressionou Enter, e agora vai entrar com a ordem de produção. Então, a nossa ordem de produção agora, veja que o final é 13,25. E aqui está 13,26, que é o do processamento anterior. Clicando em F8, mudou aqui, ó, para 100, 13,25. Cliquei F8 novamente, pressiono Enter. E agora, a informação ali da ordem de produção, 3 ali. Peça, olha lá, 11/11. Data programado, é 11/11. Fechou. E agora ele vai para a nossa próxima ordem. Pressionou Enter novamente. Loop. Agora a nossa linha aqui é o 4. Então, processando. Mudou aqui para 15. Pressionei. Então, veja que agora a nossa quantidade aqui da ordem é 7. Então, ele tem que capturar essa informação e trazer para o Excel, que é essa ordem 100, 13,25. A quantidade dela é 7. Pressionei F novamente, F8. 7 trouxe aqui certinho. E agora a unidade de medida dele é CDA. Pressionando F8, CDA. Fim 17/11. Clicou aqui na aba datas quantidades e a programação aqui 17/11. Clicou. E agora finalizou, finalizou. E agora ele vai somar. Então está na linha 4, vai somar com mais 1, vai virar linha 5. Linha 5. E caiu no loop. Agora, na nossa linha 5 aqui, ó, ele não tem nada informado. Então, a gente informou porque a gente formou só 3 ordens de produção. Então, o que ele vai fazer? Ele tem que parar o nosso loop. Então, cliquei, F8, acabou, ó, caiu do loop, end sub, processo concluído. Desta forma, então, a gente já tem um looping. Então, a gente pode inserir tanto uma ordem de produção, quanto 2, 3, 50, 1000 ordens de produção, que enquanto eu tiver aqui o valor, ele vai passando, preenchendo e capturando aqui os dados do SAP. A gente pode aqui no final colocar até uma mensagem, logo depois do loop, do processo concluído. Então, vou colocar um message box, processo finalizado com sucesso. Vou colocar ele como VB Information, uma informação, e SAP Script OPs.
Fechou. Agora eu vou limpar aqui, limpei, e vamos rodar tudo de uma vez. Então, vou fechar aqui e vou colocar aqui para executar de uma vez. Então, F5, cliquei, e agora ele está capturando as informações. Capturou, e veja aqui a rapidez que ele fez esse processo. Agora eu posso fechar aqui o nosso script, o nosso código, e vamos aqui no Excel colocar um botãozinho. Então, a gente inserir um botão, vamos colocar aqui inserir, vamos colocar aqui forma, vamos colocar um botão aqui de executar. Então, clicar executar. Selecionar ele. Vamos colocar aqui um botão tamanho aqui 32. Vou centralizar para ficar bonitinho. Aqui está o nosso botão de executar. E vou vincular este botão agora com o nosso código, o nosso VBA. Então, eu clico com o botão direito nele, atribuir macro, seleciono aqui a nossa macro e dou um OK. Beleza. Então, aqui a gente está com o nosso Excel. Então, vou apagar novamente aqui, apagar, e agora vou clicar aqui para executar. Cliquei em executar, veja que o SAP aqui processou e trouxe todas as nossas informações. Então, veja a rapidez, a gente fez as extrações aqui dos dados. Agora eu vou inserir, vou até diminuir aqui essa fonte, deixar ela um pouquinho menorzinha aqui, e vou agora colocar mais ordens de produção, para a gente poder fechar aqui o processo. Vou colocar aqui todas essas ordens, várias ordens aqui, colei. Então perceba que se a gente, vamos deixar assim, se eu deixei só uma ordem, então com uma ordem aqui só de produção, cliquei em executar, executou, trouxe informações. Coloquei agora, vamos dizer, 4 ordens. Vamos colocar aqui. 4 ordens. Cliquei para executar, executei, trouxe aqui todas as 4. E vou colocar aqui mais um pouco. Beleza? E vou clicar em executar. Vou até trazer um pouquinho mais para cá, a gente vê no SAP o processo sendo executado. 1, 2, 3 e... Então veja, pessoal, o quão interessante é aqui a nossa extração. Por quê? Porque quando a gente quer fazer as extrações dos dados aqui da ordem de produção, não importa que a gente pega aqui na planilha, insira apenas uma ordem de produção, insira 10, 20, 50, 1000 ordens de produção, que ele vai continuar aqui fazendo o loop até o processo ser fechado, ser concluído. Então vamos voltar aqui na nossa mensagem, a gente deixou comentado, e vamos descomentar aqui essa mensagem, clicar aqui para fechar, e vamos aqui pela última vez rodar o nosso script. Então tá no dia a dia, a gente precisa fazer as extrações, por alguma necessidade ali a gente quer as informações das ordens de produção, e aí a gente coloca ali, cola, pegamos as ordens que a gente quer, cola aqui no Excel, e só apenas clicamos aqui no botão executar, e aí o SAP vai fazer esse processo. O Excel vai lá no SAP, pegar essa ordem de produção que a gente inseriu no Excel, colar lá, abrir a transação, extrair as informações que a gente deseja e trazer de volta para o Excel. E quando o processo for finalizado, a gente recebe aqui a mensagem, processo finalizado com sucesso. Então veja uma outra aqui, essa forma da gente extrair informações do SAP diretamente ali de campus fechado. Se gostou desta aula, imagine um curso completo passo a passo desde a configuração do SAP para rodar scripts, passando por scripts simples até scripts mais avançados, tratativas de erros, tratativas de mensagens e muito mais. Tudo passo a passo, mesmo que você não conheça nada de programação e nunca tenha rodado um script. Sim, existe esse curso e é o que ofereço no meu treinamento completo. Confira o link na descrição. Está com um preço super em conta para o que oferece e com certeza é um excelente custo-benefício, pois você poderá automatizar diversas rotinas no seu dia a dia de trabalho, podendo se destacar. É um super investimento na sua carreira como usuário SAP. Link na descrição.